Sabe, todo dia rola uma batalha invisível bem aí na tela do seu celular. É uma briga entre as notícias que a gente lê e as gigantes da tecnologia que entregam essas notícias pra gente. E essa é uma história sobre poder, sobre dinheiro e, claro, sobre o bem mais valioso que existe hoje em dia: a nossa atenção. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. Parece simples, né? Mas, na verdade, ela revela uma virada de chave gigantesca na forma como a gente recebe a informação. Afinal, como é que a gente chegou nesse ponto, onde quem produz a notícia está lutando para sobreviver, mesmo tendo um público que nunca foi tão grande? Para a gente entender essa confusão toda, nossa análise vai ser dividida em 5 partes. A gente vai desde a origem da crise até as possíveis saídas. Basicamente, como é que o jogo da informação foi completamente reinventado. Bora para a primeira parte, então. Vamos entender como tudo isso começou. Lá no início, a internet parecia ser o futuro dos sonhos para o jornalismo. Mas o que foi que deu errado para essa promessa virar quase uma ameaça? A promessa era linda, né? Um jornalismo mais aberto, com alcance mundial, com todo mundo participando. Só que 20 anos depois, a realidade é bem outra. Os modelos de negócio simplesmente não fecham mais a conta, tem uma crise de credibilidade no ar e o ponto principal: uma dependência muito perigosa de intermediários que acabam controlando o que a gente vê. Mas afinal, o que foi que causou essa virada? Para entender a raiz do problema, a gente precisa falar da moeda que realmente move a economia digital. E não é o dólar nem o real, é a nossa atenção. O conceito-chave aqui é esse: a economia da atenção. Pensa só no seu feed de notícias. Com uma quantidade infinita de conteúdo disputando um clique, o que vira a coisa mais rara e valiosa? O seu tempo, a sua atenção. E o modelo de negócio da internet inteira gira em torno de capturar e vender exatamente isso. E olha que louco, essa ideia não é de hoje não. Lá em 1971, o economista Herbert Simon, que até ganhou um Nobel, já tinha previsto essa realidade com essa frase aí. Ele sacou que, quanto mais informação a gente tivesse, mais a nossa atenção se tornaria um recurso escasso. Genial, né? E aí, com base nisso, um outro pensador, o Dallas Smith, foi ainda mais fundo. Ele disse o seguinte: na mídia comercial, o produto de verdade nunca foi a notícia. O conteúdo, a matéria, o vídeo, tudo isso é só a isca para atrair o verdadeiro produto, a gente, a audiência. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia dele de um jeito perfeito. Um anunciante não está pagando por um artigo ou por um programa de TV. Ele está pagando pelo acesso a um grupo de pessoas com características que ele quer alcançar. É esse público que a mídia vende. Nós viramos a mercadoria. Bom, isso tudo nos leva para a próxima parte da nossa conversa, onde a gente vai ver como essa briga pela atenção criou uma relação super estranha, paradoxal mesmo, para o jornalismo, transformando quem parecia aliado em concorrente direto. Pensa bem. Quando gigantes como o Google e o Facebook surgiram, as redações de jornais e portais viram ali uma oportunidade de ouro. Finalmente, uma maneira de levar o conteúdo deles para milhões de pessoas, muito além do que eles conseguiam antes. Parecia uma parceria perfeita. Só que essa aliança se mostrou uma bela de uma armadilha. E dá pra gente resumir em 3 passos. Primeiro, as notícias até alcançaram mais gente. Só que quem faturou de verdade foram as plataformas, que ficaram com os dados e com a grana da publicidade. Segundo, para garantir que o próprio conteúdo fosse visto, os jornais tiveram que começar a pagar para essas mesmas plataformas. E terceiro, e talvez o pior de tudo, eles perderam a relação direta com o público. Então aqui está o ponto crucial, a virada de chave. O poder no mundo da mídia mudou de lugar. Ele não está mais em quem produz o melhor conteúdo, mas sim em quem controla como esse conteúdo chega até as pessoas. É só olhar para essa comparação para a gente entender a diferença brutal. De um lado, a mídia tradicional, que usa o conteúdo que ela mesma produz para atrair uma audiência. Do outro, as plataformas, que usam o conteúdo dos outros para coletar dados super detalhados de cada um de nós. Para elas, o ativo principal não é o conteúdo, são os nossos dados. E o resultado disso em dinheiro é impressionante. Juntas, só 2 empresas, Google e Facebook, pegam mais da metade de toda a receita de publicidade digital do mundo inteiro. É um dinheiro que antes, em grande parte, ia para quem produzia as notícias. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do desequilíbrio. As plataformas dominam a distribuição, têm uma quantidade de dados que ninguém mais tem e, por causa disso, concentram a maior parte da grana. Já para as organizações de notícias, a situação é exatamente o contrário. E tem essa frase do jornalista Derek Thompson que, nossa, resume isso de um jeito genial.
Não adianta nada ter o conteúdo mais incrível do mundo se é outra pessoa que decide quem vai ver aquilo. No fim das contas, quem manda na distribuição, manda no jogo todo. É o reino. Beleza. E tudo isso leva a gente para a nossa última parte e talvez a mais importante de todas. Para onde o jornalismo vai agora? Será que tem uma saída para essa sinuca de bico? Olha, o caminho para frente é bem incerto, mas algumas coisas já dá para sacar. Aquele modelo antigo, baseado só em publicidade na internet, já não se sustenta mais para a maioria. Por isso, tem que buscar outras saídas, como assinaturas, doações, para depender menos dos algoritmos. O desafio gigantesco é um só: reconquistar a autonomia e a relação direta com o público. E a gente encerra com essa reflexão final. Nesse novo reino, onde a distribuição é tudo, a questão não é só sobre o futuro do jornalismo, mas sobre o nosso futuro, sobre como a gente enxerga a realidade. Porque, se quem cria a notícia não controla mais quem a recebe, quem de fato está editando o mundo que a gente vê?